Queridos irmãos, muito boa tarde, que a preciosa e pura paz esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Quero compartilhar uma mensagem da parte de Deus com todos vocês, em especial aqueles que gostam da meditação da palavra de Deus. E te convido a vir comigo em uma breve meditação. Se você não é inscrito no canal A Voz do Atalaia, se inscreva neste canal. Dê um like nas mensagens. Você tem a liberdade para compartilhar as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Vamos espalhar a mensagem da palavra de Deus. Quero falar de duas coisas preciosas que o Senhor Jesus Cristo deixou nessa terra: a sua palavra e a sua igreja. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, verso 9, que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E ele os fez reis e sacerdotes. O Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava aqui na terra, ele estava tratando com os judeus do plano de Deus. Porque o Senhor Jesus viveu aqui, ele viveu em um tempo de transição. Ele viveu debaixo da lei, no tempo do Velho Testamento. E ele então estava fazendo a transição do Velho para o Novo Testamento. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos recebeu, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Está no livro, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Segundo escreveu João, capítulo 1 e o verso 12. Mas vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele estava formando aqui as bases que seria da sua preciosa igreja. E as bases da igreja são os apóstolos, os 12 apóstolos. Nem o mais. Analisamos uma coisa. Toda e qualquer construção que é construída, primeiro vai o alicerce, depois as bases. E as bases da igreja do Senhor Jesus Cristo são os 12 apóstolos. A igreja do Senhor Jesus, em todos os tempos, ela foi ensinada, educada, porque ela foi baseada na doutrina dos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo deixou diretrizes para a sua igreja. Antes de subir para a glória, antes de subir para a sua glória, ele disse para a sua igreja que ainda era pequena, em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez. Ele ainda não veio. Ele vai vir. A sua amada igreja está no aguardo. A mais bem-aventurada esperança, a igreja está nela. Louvado o nome do Senhor. A igreja cresceu. O Senhor Jesus Cristo subiu para a glória do Pai. E ele, antes de subir, ele disse para os seus discípulos, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. O Senhor Jesus Cristo, então, se despediu da sua igreja, dos seus apóstolos, aliás, dos seus discípulos, é claro, porque quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, nenhum deles eram apóstolos ainda. Quem os consagrou o seu apostolado foi o seu sofrimento, através do testemunho de Cristo. Os 12 apóstolos sofreram e sofreram muito. E estavam ali praticamente 500 pessoas, 500 crentes, humildes, simples. O Senhor Jesus Cristo disse para eles, olha, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o Senhor Jesus, assim que disse essas palavras, ele se despediu e subiu para a glória. E ele subindo, na sua alta majestade, ele entrou nos céus dos céus, sendo glorificado, e assentou-se à direita da majestade divina, nos céus dos céus.
10 dias se passam, ele cumpre a sua promessa. O Espírito Santo desceu. E quando ele disse, ficai na cidade de Jerusalém, praticamente 500 pessoas. Ele disse para 500 pessoas. Eles foram, mas o desânimo os abateu. Praticamente 380 desistiram, voltaram para casa. Quase 120 ficaram ali. No 10º dia, exatamente no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu. Veemente, impetuoso. Foram vistas sobre aquele pessoal que estava ali, línguas repartidas como de fogo. A Bíblia diz que um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. Cumprindo então a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para inaugurar a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual ele tinha já formado as bases da sua igreja. E as bases da igreja de Cristo são os 12 apóstolos. Por isso é que o apóstolo Paulo disse lá, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Em outras palavras, está escrito, ele deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Esses santos precisam ser ensinados. Esses santos precisam de alguém que lhes ensine, que lhe passe segurança, e a segurança da palavra de Deus. Porque o Senhor da igreja foi para a sua glória, ele deixou então a incumbência para homens cuidar, guardar a sua igreja e ensiná-la de maneira preciosa. E está a responsabilidade sobre os pastores, sobre os presbíteros. Vemos pela palavra de Deus que ancião, bispo ou presbítero é um só. A maior responsabilidade do ensino está nos ombros dos presbíteros. Os presbíteros devem estar sempre como exemplo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos hoje não existem mais, eles ficaram como bases da igreja de Cristo. Hoje existem os pastores. E os pastores, o dever deles é apacentar a igreja de Cristo. O dever dos bispos, em outras palavras, dos presbíteros ou dos anciões, é ensinar, cuidar, passar o ensino da palavra de Deus para o rebanho de Cristo. Só que, infelizmente, boa parte tem perdido o norte, tem perdido a direção, e a ambição, a ostentação, o amor ao dinheiro, o amor à fama, aos holofotes, tem mudado a cabeça de muitos. E, infelizmente, estamos em um tempo onde a maior parte da igreja, não estou generalizando, foi vendida à política, vendida a mamão, mas a palavra de Deus continua pura. É pura e continua pura. E a igreja de Cristo deve ser guardada, apacentada por homens que amam a Deus, por homens que defendem a verdade da palavra de Deus. Olha o que diz, aqui é um conselho do apóstolo Paulo. Ele disse, todos aqueles que querem viver piamente o evangelho de Cristo padecerão perseguição. E Paulo foi um dos mais perseguidos, foi um dos que mais sofreu por amor ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas ele sempre animava a igreja através dos seus ensinos, através dos seus conselhos. Uma certa ocasião ele disse, irmãos, eu tenho por mim que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha o que vemos também no livro de Efésios, conselho do apóstolo Paulo, capítulo 5. Sede, pois, irmãos, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave,
é os conselhos que o apóstolo Paulo deixou para a igreja. E olha o que ele disse mais. Mas a prostituição, toda a impureza, ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro, avarento, o qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos analisar uma coisa. Ninguém vos engane com palavras vãs. Este era o conselho e o cuidado do apóstolo Paulo para com o rebanho. Olha o conselho também do apóstolo Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2, em diante. Ele disse: irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia de perdição. E isso nós estamos vendo no nosso tempo em larga escala. Nem tudo que reluz é ouro. Temos de pedir a Deus, esse tempo que estamos, o dom do discernimento, para não sermos enganados. Porque boa parte dos pastores, dos líderes, daqueles que deveriam cuidar piamente o rebanho de Deus, uma boa parte deles se venderam à política, à fama, à ostentação, ao dinheiro, e estão vendendo a palavra de Deus, vendendo coisas sagradas. Infelizmente, em muitos lugares, os cultos viram show. Em muitos lugares, se vendem para pregar ou para cantar. Não é isto que os primeiros apóstolos fizeram? Não. Não é isto que a igreja do primeiro século fizeram? Não, não. Eles andavam obediente à palavra de Deus e nos conselhos dos apóstolos. Olha o que estamos vendo. A igreja cresceu, graças a Deus. Ali, quando o Espírito Santo desceu, em Atos dos Apóstolos, quase 120 cristãos estavam ali. O Espírito Santo usou Pedro, a sua primeira mensagem pentecostal, quase 3.000 pessoas aceitaram o evangelho, agregando assim na igreja de Jesus Cristo. E desde então a igreja começou a crescer diariamente. Hoje, ela, aleluia, é milhões e milhões e milhões de cristãos em toda a terra. A palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo, mas os pregadores não são os mesmos. Muitas coisas mudaram no sentido das pregações e dos pregadores. Hoje o que nós estamos vendo em larga escala, não estou generalizando, é mensagens de autoajuda, é mensagens que massagiam o ego do ser humano, é músicas evangélicas que massagiam o ego das pessoas, o egocentrismo. Infelizmente o ser humano está sendo o centro nas músicas, não estou generalizando. Infelizmente os seres humanos, boa parte, estão sendo o centro das mensagens. E não é isso que Deus quer, não é isso o que o Espírito Santo quer. O apóstolo Paulo, deixando esse precioso conselho, e em especial para os obreiros, para aqueles que pregam a palavra, ele disse: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E a palavra da verdade está nas nossas mãos. Olha o que diz a Bíblia. O meu povo perece. É claro que o pecado é terrível, mas a Bíblia diz, o meu povo perece. Não é porque peca, não é porque bebe, porque rouba, porque fuma, porque desobedece. Não. A centralidade da palavra é essa. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós nos esquecemos de examinar a palavra de Deus, porque a Bíblia é clara quando nos diz: crescei na graça e no conhecimento. Verdade nós temos, que é a palavra de Deus,
Mas o conhecimento desta verdade é uma minoria que adquiriram. E olha o que diz a Bíblia para nós, em especial para obreiros: procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, porque o maior interesse de Deus, nosso Pai, é que Ele continue a falar através dos obreiros ao seu povo. Porque no primeiro século, Deus se agradou de maneira gloriosa, porque os apóstolos foram as bases da sua igreja, e eles procuraram guardar a sabedoria da palavra de Deus para transmitir ao povo. E é o que temos de fazer no nosso tempo. Captar da palavra de Deus a ciência, a sabedoria, para pregarmos na sabedoria. Porque o povo é edificado através da sabedoria. Olha o que diz lá no livro de Provérbio. Eu me esqueci o capítulo e o versículo agora. Mas está lá em Provérbio: sem lenha o fogo se apaga, na multidão de conselho a segurança. O que precisamos hoje é palavras e palavras centradas. É que a mensagem Cristo tenha primazia dentro dela. Os hinos, que Cristo tenha a primazia nos hinos, mas não é em larga escala o que está acontecendo no nosso tempo. De maneira nenhuma. Olha o que vemos pela palavra de Deus. A igreja cresceu, tem crescido. Estamos vendo hoje, graças a Deus, um avivamento sobre pregações e pregações. Mas nem tudo que reluz é ouro. Está havendo de tudo, em especial na internet. Temos de ter cautela para não sermos enganados, porque nem tudo que reluz é ouro. Eu acredito que o que mais o Senhor Jesus se preocupa com a sua igreja nesse tempo é que tenhamos sobriedade, além de sobriedade, que tenhamos o discernimento de espírito para não sermos enganados. Quanto aos judeus, Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 24 e verso 4: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Para com a igreja, Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo disse: irmãos, eu temo que depois da minha partida entre no meio de vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. E foi exatamente isso que aconteceu. O apóstolo Pedro, preocupado também, ele disse: irmãos, houve entre vocês falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão entre vós heresias, e heresias de perdição, negando assim o nome do Senhor a quem os resgatou. Farão de vós negócio. Não é isso que nós vemos em larga escala. Eu não estou generalizando, mas é isso que vemos em larga escala, em especial em tempos de política, em tempo de eleições. É líderes vendendo o voto do seu rebanho em troca de carro, em troca de cargos, em troca de muitas coisas. O que nós estamos vendo nesse tempo, não estou generalizando não. Paulo disse: ninguém que milita se embaraça com alguma coisa desta vida. Pelo que entendo, milita são obreiros, em especial de púlpitos, que deveriam cuidar da causa de Deus, do rebanho de Deus. Mas muitos tornam-se políticos, se vendem à política. E o que estamos vendo hoje é uma liderança, pastores e políticos ao mesmo tempo. Isto não é do agrado de Deus. O conselho da palavra de Deus é que o líder, que o ministro, que o bispo seja exemplo do rebanho,
na palavra, no trato, na fé, na mansidão e na temperança. Foi esse o cuidado e o conselho do apóstolo Paulo para aqueles que estavam diante do povo. É apenas uma pequena meditação, queridos. A igreja do Senhor está para ser arrebatada. E nós, como igreja de Cristo, temos de ter cautela para não sermos enganados, porque nem tudo que reluz é ouro. Nós estamos em um tempo profético. E o tempo profético em que estamos é exatamente aquele que o anjo disse para Ló. O anjo tirou Ló e sua família da cidade de Sodoma. Quase que iriam sendo empurrados pelo anjo. Mas acredito que eles estavam sendo aconselhados. O anjo os tirou. E teve um tempo na sua caminhada que o anjo disse: agora é com vocês. Escapa-te por tua vida. Mas no meio desta caminhada, o anjo educou, ensinou e disse: não olhem para trás. E vocês sabem o que aconteceu. Alguém preocupado com as coisas desta vida desobedeceu e olhou para trás. Mas aqueles que não olharam para trás, um sentido da vida, teve um momento que o anjo parou e disse: agora é com vocês. E olha o que o anjo disse: escapa-te por tua vida. Ló e as suas filhas foram, caminharam, e quando chegaram na cidade de Zoar, fogo desceu dos céus, consumindo Sodoma e Gomorra. Antes do juízo, tem conselhos de Deus para aqueles que temem, para aqueles que amam a Ele. Graça e paz da parte de Deus seja por Jesus Cristo através da sua palavra sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe ricamente.